Olá, recebemos hoje o candidato a deputado federal pelo PRP, Paulo Sestrem, mais conhecido como Paulinho Sestrem. Paulinho tem 37 anos, é vereador e já foi secretário municipal de Trânsito e Mobilidade e coordenador da GBTran de Guabiruba. Além de mim, Andrei Paloski, participa da entrevista o repórter Marcelo Reis. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, candidato. Bom dia. Candidato, para começar, por que o senhor decidiu ser candidato a deputado federal? Bom, primeiramente, Andrei, é algo que as pessoas vêm me perguntando muito na rua. E o primeiro motivo é em função de que o nosso município está largado perante Brasília. Largado, ou seja, a representatividade na nossa cidade e na nossa região, ela é zero para deputado federal. Eu vou buscar aqui a nossa região próxima, desde Tijucas, eu não vou subir porque já fica mais próximo de Florianópolis, mas Tijucas e todo o litoral, incluindo Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí, que é uma potência essas duas cidades também, junto com Brusque. Aí nós temos ainda Navegantes, nós temos na sequência Penha, Pissarras, Barra Velha, e aí vamos voltar para não ir muito perto de Joinville. Vamos voltar para Luiz Alves, Ilhota, Gaspar, agora entrando em Brusque, São João Batista, Guabiruba, Nova Trento, Canelinha. São quase 750 mil eleitores e nós não temos um deputado federal nessa região toda, eleitor brusquense. Então, nós precisamos de uma representatividade, por isso eu me coloco também à disposição e acreditando que eu posso sim fazer um bom trabalho também na Câmara dos Deputados. Perfeito. Caso o senhor seja eleito, qual é o primeiro projeto de lei que tem em mente para propor na Câmara dos Deputados? Boa pergunta, Marcelo. A primeira coisa, eu vou ter um projeto de postura, que é implantar um gabinete no município de Brusque. Eu não posso perder minha base, que é proximidade do eleitor brusquense, ou seja, o nosso mandato como vereador e o nosso trabalho na vida pública vem mostrando a proximidade com o eleitor. Então, esse é um projeto de postura que eu vou estar implementando no município aqui na região. Agora, um projeto que a gente vai levar diretamente para a Câmara, eu penso que todos falam da educação, que é um dos projetos mais importantes, então é ligado à área da educação, que é o Estatuto de Conduta das Escolas. Hoje, o profissional, sem falar na valorização do professor, tal, que o que todo mundo fala, mas nós temos que começar a dar respeito para quem trabalha nas escolas, a nível federal. Hoje nós não temos um estatuto e principalmente as coordenadas do que se faça, qual é a conduta que se trata hoje. Hoje o professor ele está muito próximo, na verdade, da insegurança. Hoje, se você pega um aluno dentro da sala de aula com droga, se você encontra um aluno que agride o professor, se você encontra qualquer situação dentro da escola, uma criança que se machuca, qual é a conduta, hoje não tem um padrão. Então nós precisamos ter um padrão dentro das escolas. Os professores eles têm que saber a quem recorrer. Essa engrenagem ela tem que funcionar desde o Conselho Tutelar, professores, família, até o próprio Ministério Público, Poder Judiciário. Os órgãos de segurança pública eles têm que formar uma engrenagem que a conduta seja a mesma. Quando acontecer tal episódio, deve ter um padrão. E hoje nós não temos isso. Então a ideia é formar sim um estatuto, uma conduta para as escolas brasileiras, para que o professor e as famílias tenham um respaldo maior dentro da nossa educação, iniciando por aí. Perfeito. Qual será o seu investimento prioritário com recursos de emendas parlamentares, Paulinho? Elas serão 100% aplicadas aqui na nossa região? Boa pergunta também, Andrei. Na verdade, maciçamente sim. Não tenha dúvida que a nossa região, como eu falei, eu seria muito incoerente se eu falasse que não, porque eu quero representar a nossa região. Sim, maciçamente sim. Eu só não posso dizer 100% porque a gente sabe que pode acontecer alguma catástrofe em alguma cidade próxima do próprio estado, como aconteceu, um exemplo, em Luiz Alves, do Baú, que daqui a pouco precisa uma emenda parlamentar, enfim, algo que o deputado também possa colaborar, mas massivamente aqui na nossa cidade e região, não tenha dúvida. Perfeito. Certo. Quais medidas de economia de recursos no seu gabinete, caso o senhor seja eleito, pretende tomar? O senhor está disposto a abrir mão de benefícios inerentes ao cargo de deputado federal? Olha, a gente sabe que tem muitos benefícios, muitos supérfluos, o auxílio paletó. A outra coisa que eu pretendo fazer também é diminuir ao máximo a equipe de gabinete, tentar enxugar ao máximo, e outros. O plano de saúde, parece que tem, eu acho que o deputado não tem necessidade de ter um plano de saúde, a outra situação. O auxílio moradia também são algumas das metas que a gente conhecendo exatamente quais são todos os benefícios, com certeza muitos serão extintos, cortados ou diminuídos ao extremo, assim, eu não tenho dúvida disso. Uma das suas propostas é a redução de impostos, Qual é o modelo ideal de reforma tributária na tua opinião, Paulinho? Pois é, olha só, hoje o brasileiro não aguenta mais pagar impostos, não aguenta, é muito. Nós temos que ter menos Brasília,
mais Estado e muito mais municípios. Hoje o grande problema do Brasil estão nos municípios, é a ponta do problema. O nosso país é virado ao contrário, ou seja, tinha que começar de baixo para cima, mas não, os grandes recursos estão lá e sobra pouco para o município, né? Então a ideia justamente é o quê? É conseguir essa reforma tributária, que ela vai vir de encontro total, né? Com o quê? Com a redução de impostos, automaticamente nós vamos estar conseguindo aquecer principalmente o microempreendedor das regiões e o nosso povo, a nossa cidade, o povo catarinense é um povo muito trabalhador. Porém, hoje muitos estão na informalidade, em função de quê? Eles não conseguem mais pagar essa carga tributária. Hoje você contrata uma pessoa, você faz um casamento quase com essa pessoa. Uhum. Então esses impostos são muitos impostos, onde essa reforma é a mais importante, mas as mais importantes que necessita hoje para te conseguir aquecer novamente e dar uma esperança para os empreendedores, principalmente microempreendedores, né? Gerando mais emprego e aquecendo o mercado local e, consequentemente, melhorar, né? a nossa economia do Brasil, que há alguns anos vem caindo muito, né? Depois, se a gente falar da reforma previdenciária, eu também quero dar um modelo também interessante, enfim. Uhum. Mas tu acredita que os municípios, os estados, o governo federal teria condições de se reorganizar com essa queda na arrecadação? Acredito, porque essa queda na arrecadação vai gerar o quê? Mais empregos e mais impostos, mais arrecadação automaticamente, porque quando você diminui os impostos, automaticamente você dá oportunidade para os novos empreendedores aplicarem. E com mais trabalhadores, mais pessoas pagando menos impostos, automaticamente no final a arrecadação vai ser maior, porque nós vamos estar diminuindo o imposto com chance de botar novas pessoas no mercado, consequentemente nós vamos estar arrecadando mais. Hoje essas pessoas que estão na informalidade, que não estão nem aí para os impostos porque não conseguem, não têm condições pelo sistema. Perfeito. O senhor é favorável à reforma da Previdência? Qual seria o modelo ideal na sua avaliação? Sim, eu sou a favor. É uma das mais importantes também, junto com a reforma tributária, né? Eu acho que são as duas assim que estão no caminho. Esse modelo, na verdade, né, da reforma, é um modelo que já vem, eu até estudei bastante sobre isso, na verdade, né, para mim não correr o risco de... Mas é um dos modelos mais... Aqui, disso. Na verdade, é um modelo em que em todas as estruturas públicas que foram criadas, na verdade, para tentar manter a sustentabilidade do nosso país, não vem dando certo. Não vem dando certo. Tanto é como está a situação do nosso país hoje. E tudo encaminha dizendo que, mostra que ela está indo mais ou menos no caminho de Portugal, Espanha, né, França. E a gente viu que nesses países o que era para resolver o problema, a médio prazo já deu muito problema, trouxe mais prejuízos. Então hoje um modelo que vem sendo aplicado e copiado por os outros países, inclusive Colômbia, Peru, México, Austrália estão copiando, é o modelo chileno, é o modelo do Chile, que automaticamente blinda o contribuinte e ele automaticamente tem o valor do seu imposto e da sua previdência congelado. Em que sentido? O governo não tem como chegar. E isso automaticamente em 30 anos, o que aconteceu? O povo chileno, a partir do momento que foi implementado esse tipo de reforma tributária previdenciária, em 30 anos eles conseguiram reduzir de 50% a pobreza no Brasil, no Chile, para 8%. Então, mostra que nós não precisamos ir na Europa, em outros continentes. Nós temos aqui na América do Sul um exemplo do Chile, que vem funcionando bem, onde o próprio trabalhador aplica o seu valor, sabendo que a União não vai ter como usar esse valor, vai ser especificamente dele. Uhum. O senhor está no meio de um mandato como vereador, né? E caso eleito, precisaria deixar esse mandato. O senhor não teve uma rejeição de quem o elegeu vereador? Boa pergunta. Na verdade, isso vai caber ao eleitor, né? Mas por que a gente tomou essa decisão? Foi muito bem pensado, né? A primeira coisa, além da representatividade, é que hoje Brasília necessita de pessoas novas, candidatos que tenham honestidade, que tenham competência, que tenham dedicação e transparência. Então é isso que a gente vem fazendo como vereador e o momento, eu não podia me furtar de ficar fora desse momento histórico político, né, do Brasil. Então, por questões também, sendo o vereador mais votado do PRP no estado, o meu nome automaticamente, pelo trabalho que a gente vem fazendo, foi um dos escolhidos, né? Então, eu, pelo contrário, estou encontrando na rua, nos eleitores,
a força e determinação. Vai, Paulinho, que tu vai ser um representante dos catarinenses e do povo brusquense, que eles até brincam, né? O mais atuante em Brusque também pode ser o mais atuante em Brasília. É difícil, um grande desafio, mas eu não tenho dúvida que sangue novo nesse momento precisa. E eu estou me colocando à disposição justamente para isso. O senhor tem como uma das suas bandeiras o incentivo ao uso da bicicleta, né? Como tornar isso viável no Brasil com essa infraestrutura precária que nós temos nas vias? Poxa, boa pergunta, Marcelo. Bem da minha área, e essa eu vou responder com bastante gosto, né? Como estou respondendo as outras. A bicicleta, ela representa saúde, ela representa economia, ela representa meio ambiente, né? Então, hoje, o plano de mobilidade que está aí na porta, batendo nos municípios, ele vem justamente nesse quesito, né? Não deixar, mas quem tem, não é uma luta contra carro e contra quem tem moto, quem tem, todos podem ter, mas nós temos que oferecer a oportunidade para a bicicleta e para o transporte público. São situações, dois modais que não tem mais volta, né? Daqui a 5, 6, 7 anos, as nossas cidades, com o crescimento populacional que acontece, natural e da frota, não aumenta a infraestrutura da mesma forma. Então nós vamos estar em alguns momentos com muita poluição e com trânsito totalmente congestionado. E nós temos que ter esse espaço para a bicicleta e para o ônibus. Então o plano de mobilidade traz justamente isso. Ele inverte a prioridade, que deveria ser já iniciada pelos governos municipais, estaduais e federais. Então o plano de mobilidade ele garante essa infraestrutura para os municípios que fizerem o plano de mobilidade, né, com cidades acima de 20 mil habitantes. Situação essa que já era para ter sido feita até 2015, mas o Ministério das Cidades prorrogou em função de que as cidades não estarem preparadas. E aí eu faço aqui um desabafo e uma crítica bem forte ao Ministério das Cidades. Não é simplesmente lançar a lei e automaticamente deixar os municípios à mercê. Eles poderiam, com a infraestrutura e com a estrutura que tem, buscar os municípios, regionalizar e apresentar como se faz esse plano de mobilidade. Porque a gente vê que tem muita cidade que está pedalando, inclusive o nosso município, né? Está buscando orientações na Alemanha para conseguir fazer o plano de mobilidade. Então, os recursos eu não me preocupo, mas eu defendo sim o uso da bicicleta e sempre vou ser um defensor em função da qualidade de vida e principalmente do meio ambiente que nós vamos ter a possibilidade de um espaço, um convívio, uma via mais humanizada. Paulinho, você está no PRP, que é um partido menor e teve poucos eleitos nas últimas eleições aqui em Santa Catarina, né? Por que você escolheu esse partido e qual que é a visão programática dele? Poxa, olha só, o PRP, na outra eleição eu tive no PHS, que era um partido pequeno também. Eu sempre tive receio de partir para os partidos grandes, essa é a grande verdade. Eu acho que eu ia ser engolido nesses partidos. Em que situação? A gente sabe que tem as cartas marcadas em cada partido. Então, quando a gente chega num partido grande, automaticamente, se os grandões do partido não querem que tu evolua, eles vão dar algum jeito de conseguir te podar e tal. Então, eu comecei num partido pequeno, porém, um partido hoje, né, que não está envolvido nos escândalos aí de Lava Jato e tal. Não duvido que tenha pessoas do PRP que também possam ter essas condutas, porque eu ainda sou muito de pessoas e não partido, mas respondendo a tua pergunta, eu fui nesse partido que eu senti que seria um partido em Santa Catarina e em Brusque, que nunca teve vereador, quis fazer história também. Fui o vereador mais votado do PRP, o primeiro vereador do PRP no estado. E a projeção do partido é que passe pela cláusula de barreiras, que a gente possa permanecer e conseguir montar um partido, pelo menos no estado de Santa Catarina, né, e a nível brusquense, fortalecer ele, porque com a cláusula de barreira muitos partidos pequenos vão deixar de existir. Né? Eu, sinceramente, ficaria muito triste não permanecer no PRP. Era o partido que eu queria que ele crescesse junto com os próprios políticos desse partido. Aqui em Brusque, a nível local, a gente fez história como a segunda coligação, o segundo partido que mais fez votos no município. Ficamos atrás só de um gigante, que é o PMDB, né? Que inclusive hoje tem o presidente da República. Então, nós temos realmente uma projeção muito boa para o PRP no município. Por isso que eu escolhi o PRP, por ser um partido pequeno, onde a gente possa ter autonomia. Eu não quero chegar em Brasília amarrado ou de joelhos, não quero. Eu tenho certeza que se eu chegar lá, o que vai acontecer? Num partido grande, eu vou ser podado em muitas coisas. Agora, se eu chegar lá no PRP, o mandato é meu, é da comunidade, é da população que me colocou lá, não vai ser do partido. Certo. O senhor defendeu durante a sua gestão na Secretaria de Trânsito e Mobilidade, né, o uso de radar móvel aqui em Brusque. O senhor tem algum projeto nesse sentido que poderia ser replicado a nível federal? Na verdade, o que eu defendi é o que a legislação já prevê, a Resolução 396. Até acompanhei algumas polêmicas, agora no Antônio Raio, né, de alguns políticos, empresários fazendo alguns vídeos. Até fui convidado por um vereador de Itajaí para fazer também um vídeo em parceria.
até pode ser que aconteça ainda esse vídeo durante as eleições, a candidatura, em função do quê? Hoje o radar ou qualquer outra forma de fiscalização do trânsito, ela faz parte do triângulo de segurança no trânsito, que é a educação, que é outra coisa que eu defendi demais, muito mais do que o radar, né? Ou seja, isso é até bom que seja replicado na matéria do jornal. O projeto básico de educação era o carro-chefe. Quando eu cheguei na Secretaria de Trânsito, no momento, a guarda de trânsito tinha uma visão de quê? De só multava, só multava, só multava. Nós chegamos em 2003, nós revolucionamos a questão do programa de educação em Brusque e tratamos a educação muito forte, junto com a engenharia, nova sinalização viária e a fiscalização. A fiscalização é só um dos tripés, né, do triângulo de segurança no trânsito. Então, nessa rodovia, por exemplo, eu sou totalmente contra o que estão fazendo. Ou seja, mas está em reforma. Poxa, tem trecho que está duplicado, o artigo 61 do Código é claro, né? Quando é rua duplicada, ou seja, a rodovia duplicada, quando não há sinalização é de 110 km por hora, né, para motocicletas, caminhonetas e veículos, automotores, ou automóvel. E mesmo que tenha sinalização, tem que ser uma sinalização coerente. Eu fiz um requerimento encaminhado ao DEINFRA, que ainda não veio resposta, porque o DEINFRA, né, parece que está acima de todos, ele não quer responder, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, a qual solicitava uma revisão nessa velocidade. E mais do que isso, se o nosso eleitor agora, o nosso leitor, na verdade, não eleitor do Jornal Município, e vocês aqui pegar o carro nesse momento, sair daqui até Itajaí e voltar, não vai ter uma placa dizendo que aquela rodovia tem fiscalização eletrônica, conforme manda a Resolução 396. Isso sim eu acho uma sacanagem. Ou seja, isso é um desrespeito, é uma armadilha para o condutor. Claro que a gente sabe, tem alguns que têm excesso, enfim, demais. Mas esse tipo de fiscalização não era o que eu defendia. O que eu defendia era a fiscalização coerente com sinalização, avisando que aquela via tinha radar. Diferente do que nós temos ali, né? Então, da maneira que está ali hoje, a resolução 396, inclusive, fala que quando é radar móvel ou esse estático, deve ter a sinalização avisando que naquela via tem um tipo de fiscalização eletrônica. E isso não acontece no nosso trecho. Além do corte de privilégio da reforma tributária, que você já comentou com a gente, né? Como é que o senhor acredita que é possível melhorar as finanças da União? E na mesma pergunta, é favorável a manutenção do teto de gastos aprovadas no ano passado? Olha só, nós temos que descentralizar Brasília. Ou seja, para a gente conseguir melhorar a União, né, nós temos que, passa pela reforma tributária, como você mesmo fez na sua pergunta, mas nós temos que tirar o poder. As grandes estatais hoje estão em Brasília. Os grandes acordos são feitos lá. Então nós temos que conseguir descentralizar isso, dissolver, para que a gente tenha mais recursos, para conseguir atender o estado e os municípios, que são hoje o grande problema do brasileiro, do brusquense, do catarinense. Por quê? Porque tudo que se arrecada aqui vai para Brasília e o que volta é pouquíssimo. É pouquíssimo. Numa apresentação que nós tivemos na Câmara de Vereadores, se eu não me engano, vai 100% e volta menos de 40% para o sul, para a nossa região. Então tem que equilibrar melhor isso, tem que dissolver. Então a gente consegue equilibrar a partir do momento também quando conseguir acabar com a corrupção, né? Nós chamamos acabar, Paulinho, é uma meta impossível, tem que começar. Se é impossível, nós só vamos saber lá na frente, mas tem que iniciar. Quantas lava-jatos poderiam ter sido feitas antes dessa? Ou seja, a corrupção não começou com a lava-jato, começou há muito tempo atrás no Congresso. Então, se tivesse sido feitas outras, o dinheiro que é desviado da corrupção, da sacanagem, né? Ela é um recurso que foi perdido e hoje para a gente conseguir buscar isso de novo é quase impossível. Mas realmente eu penso dessa maneira, que nós temos que começar a descentralizar de cima para baixo. Certo. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir recentemente uma proposta para descriminalização do aborto. Se um projeto desse tipo aportar na Câmara, na Câmara dos Deputados, o senhor votaria contra ou a favor? Contra. Sou contra. Em função de uma coisa importantíssima, né? A primeira coisa é o seguinte: hoje a lei do aborto, eu entendo que como ela está, ela já se enquadra, ela já é completa, né? Ela já prevê o aborto em 3 situações, né? Que só deixa eu relembrar quais são. Uma eu sei que é o estupro, a outra é a questão, deixa eu achar onde está aqui, o estupro, a anencefalia, deixa eu lembrar aqui, eu já vou chegar aqui nele. Só para não correr o risco de passar despercebido aqui, as 3 aqui. Né? A anencefalo,
o anencefalo, quando a criança tem, estupro e o risco de vida, né? Então, eu creio que essas três, né, já estão muito abertas, ou seja, não há necessidade de deixar em aberto o aborto, faz quem quer. Nós vamos estar abrindo a possibilidade de milhões de assassinatos, né, no nosso país. Então, a mulher, nesse momento, ela teve a oportunidade de escolher se ela poderia se cuidar ou não. Mas o aborto, eu sou contra. Se aparecer na Câmara dos Deputados, com certeza eu votarei contra, né? Não votarei a favor da liberação, né? Eu voto do jeito que está, do jeito que a lei está, ela deve ficar. Ela não deve ser ampliada. Recentemente foi realizado... realizado... É que eu quero dizer que eu sou a favor da vida, né? Então, por isso que eu votaria contra o projeto que aparecesse lá na casa. Perfeito. Recentemente foi realizada uma reforma política, né? Você acredita que o modelo que existe hoje é o ideal? Se não for, o que o senhor propõe? Olha, foram discutidas, né? Ou seja, não foram para a pauta reformas importantíssimas que a gente falou aqui já, previdenciária, tributária, né? Que seriam essenciais para o desenvolvimento da nossa economia e do nosso país. Mas foram para a pauta e ficou muito tempo essa que você falou, a reforma política, que ficou muito tempo tirando, né, outros assuntos primordiais, e eu entendo que sim, não é adequado, não é adequado. Pelo contrário, essa reforma política, ela foi beneficiada somente para os políticos que já estão lá. Vou dar só um exemplo, que é o exemplo do tempo de campanha. Mas 90 dias era muito. No primeiro início, quando falaram que ia diminuir, todo mundo gostou, porque muitos brasileiros, catarinenses, brusquenses, não gostavam de ficar horário político aquele tempo todo lá e tal. Mas beneficiou quem? Quem já está lá. Porque 40 dias de campanha, quem não tem essa possibilidade de aparecer, não está na mídia, não está, né, na política, esse candidato muitas vezes não tem possibilidade de fazer uma campanha no mesmo padrão de quem já está lá. Então, a reforma política, eu acho que os padrões têm que mudar, né? Eu defendo o voto a 4 anos, na verdade, todos os votos juntos, né? Que isso também não passou, não conseguiram, né, fazer passar, ou seja, porque o prefeito fica refém muitas vezes dessa eleição no meio do ano, no meio dos 4 anos, de 2 em 2 anos. É ruim para o povo brusquense, é ruim para o povo catarinense, é ruim para o brasileiro, na verdade. Então, deveria ser, a minha visão, que fosse a eleição conjunta de 4 em 4 anos, automaticamente todos os mandatos. Juntar o mandato de prefeito e vereador juntamente com os outros mandatos, para a gente, para uma vez a cada 4 anos. Perfeito. Certo. Existe um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados para revogação do Estatuto do Desarmamento, né? Se esse projeto aportar na Câmara, o senhor votaria favorável ou contra a questão da flexibilização do posse de arma? Vamos lá. Eu sou a favor de revogar o Estatuto, né, do servidor, do desarmamento, em função do quê? Diferente do que as pessoas pensam, hoje, revogando esse Estatuto, não quer dizer que o brasileiro vai sair armado na rua, pelo contrário, né? Existem alguns critérios. E nos anos 80, o porte de arma era permitido no Brasil, e nem por isso as pessoas saíam na rua tirando uma na outra. Na época tinha menos educação e menos informação. Hoje, com mais educação e informação, eu creio que com a segurança pública no estado que está, o brasileiro, que claro, passando pelo teste psicológico, fazendo treinamento, não tendo antecedentes criminais, ele possa sim ter uma arma em casa para defender seu patrimônio. Não andar na rua, andar no carro, não, mas defender seu patrimônio. Estudos comprovam que quando o bandido, o ladrão, ele vai assaltar uma casa, ele vai com segurança, porque dificilmente ele sabe que alguém naquela residência vai ter uma arma. E dentro do teu patrimônio, tu tem que defender, né? Seja no teu estabelecimento comercial ou na tua própria casa, tua família. Então, hoje, tu tendo essa arma em casa, com certeza vai inibir demais a ação de algum bandido no teu patrimônio, na tua residência. Então, sou a favor, sim. Estudos também comprovam em matérias que quando o bandido ele pensa em algum local para fazer um assassinato ou fazer, né, como aconteceu nos Estados Unidos, ele tinha dois cinemas lá, que um cinema tinha muita gente, o outro tinha pouca gente, só que naquele que tinha muita gente, naquele estado ou naquela cidade, era permitido o porte de arma, certo? E no outro, não. Ele foi em qual? Ele foi naquele que não era permitido, porque ele sabia que lá ninguém ia estar armado para combater ele. Então, é algo para a segurança da pessoa. Eu sou a favor em função, né, desses exemplos que eu trouxe agora. E também, ainda,
Não, seria isso. Eu acho que seria essa a justificativa, né? Defender, que claro que na rua daí a própria segurança seria da polícia, da própria segurança pública, né? Mas no seu patrimônio e defender a sua família, né? E o seu patrimônio, eu acho que seria importante passando por aqueles quesitos que eu falei anteriormente, né? Não é dar arma para qualquer um. Então, tá certo, candidato. A entrevista vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua presença, desejo uma boa campanha. Opa! Agradeço também ao Marcelo e a todos que nos acompanharam até agora. Até a próxima.